Todos os detalhes nessa perseguição que terminou nesse assassinato, tudo isso por conta de uma cobrança de dívida, é isso? Isso mesmo, Ailton. E eu peço que o ouvinte e o nosso telespectador no YouTube fique bastante atento, porque eu vou fazer um resumo dessa história para você entender o todo e depois eu vou detalhar cada ponto do que aconteceu. Porque infelizmente, Ailton, não é nenhuma crítica a ninguém, mas tem muita matéria por aí contando uma história, ou seja, sem pé nem cabeça. Tudo fora do lugar e só quem vai lá é que pode relatar de fato o que aconteceu. Por isso que se faz necessário, em algumas situações, a gente explicar de forma didática. Primeiro, lógico que na tarde de ontem, 28, essa perseguição, e aí já vem aqui no texto de troca de tiro, a polícia não confirmou se houve troca de tiro, houveram disparos de arma de fogo, que aí é uma outra situação, tiros, que acabou com um acidente envolvendo 7 veículos, deixando uma pessoa morta e uma outra ferida. O fato ocorreu de fato na rua Pedro Levino, no bairro Jardim Esperança, em Arapiraca. As informações que apuramos do local, que essa perseguição, ela resultou em um acidente, em um sinistro de trânsito, envolvendo aí carros, um Polo, um Onix, um HB20, um Cobalt, um Amarok, um outro Onix e uma motocicleta Honda CG 160. Aí eu coloco o ponto e retorno ao início dessa história. Vou esquecer aqui todo o texto porque não diz nada com nada. Como essa história começou, Ailton? Peço um pouco de paciência para a gente passar a realidade, aquilo que foi apurado e que foi contado por testemunhas desde o princípio. O jovem Cícero Júnior, de 25 anos de idade, ele saiu de casa justamente para ir fazer uma cobrança de R$300 do seu irmão, no próprio bairro, na área mais central do bairro, nas proximidades da praça. Quando chegou para fazer a cobrança de R$300, enfim, que o irmão tinha emprestado para alguém, a pessoa, o devedor, mostrou uma pistola calibre 380. Esse aqui é o pagamento que eu tenho. Informações dão conta que ainda está sendo averiguada pela polícia, pela Delegacia de Homicídios de Arapiraca, que houveram disparos lá na oportunidade, em direção ao carro Polo em que o Cícero dirigia. Ele, vendo toda a situação, saiu do local, liga para o irmão, relatando o que aconteceu naquele momento. O irmão em casa com o pai e outros familiares. Aí o Cícero retorna para casa. Quando ele está chegando em casa, que ele observa e reconhece 2 indivíduos em uma motocicleta na frente da casa dos pais, que já tinham ameaçado o pai dele, que atendeu a porta, e o cara dizia: eu vim matar o seu filho, porque ele foi me cobrar uma dívida que não é dele. Resultado, aí o rapaz, vendo toda a situação, reconhecendo e sabendo que o sujeito estava armado, colocou o carro por cima da motocicleta, o Polo branco. Resultado, nesta ação, o carro ficou em cima da motocicleta, que bateu no muro de uma residência e bateu em um Onix, ou seja, 3 carros envolvidos na situação. Aí acontecem disparos de arma de fogo. Um tiro que pegou na maçaneta do lado do motorista, de forma diagonal, com sentido à traseira do carro, e um outro no paralama do carro, também do lado do motorista, mais abaixo. Resultado, as informações dão conta que os 2 indivíduos na motocicleta se evadiram do local a pé. No entanto, testemunhas dizem que no local ouviram 3 disparos de arma de fogo. Cícero, de 25 anos, naquela situação ali, que ele envolvido, pegou um segundo carro, a Amarok do irmão, e saiu em perseguição aos indivíduos que fugiram a pé. Ninguém sabe se nessa perseguição posterior houveram disparos de arma de fogo, se ele foi alvejado nessa situação ou se no momento, quando ele colocou o carro em cima da motocicleta, com os 2 indivíduos em cima. Resultado, ele deu a volta em alguns quarteirões e retornou para a Rua da Família. Ele já com um tiro no tórax e desfalecido, aí veio o segundo acidente, Ailton. Ele bateu com a Amarok na traseira do HB20, o HB20 que rodou
e bateu em um Cobalt de cor branca, e a Amarok em seguida bateu no último carro, que foi o Onix de um motorista de aplicativo, que nas imagens dá para perceber que nessa situação o Cobalt, o Onix ficou jogado, imprensado com um poste da Equatorial. Foi isso que aconteceu, foi essa a dinâmica de toda essa situação. Lógico que câmeras de vídeo monitoramento da região irão apontar com mais precisão toda essa dinâmica, mas foi isso que identificou a polícia militar, foram isso que relataram as testemunhas, foi isso que a polícia civil entendeu naquele primeiro momento, mas como eu acabei de falar, essas imagens de câmeras de vídeo monitoramento do perímetro irão esclarecer ou dar uma certeza maior de tudo que aconteceu dentro de tudo isso que foi colocado. É importante ressaltar que é coincidência ou não, a proprietária do HB20 e do Cobalt eram irmãs. Isso porque, Ailton Áviles, o pai dessas duas moças, ele mora na rua Pedro Livino. Uma tinha acabado de sair da casa dos pais, a do Cobalt, e a do HB20 estava indo para a casa do pai. E justamente as duas se encontrando nesse cruzamento de forma casual e se envolveram também nessa situação. Foi isso que apuramos em loco com muita paciência desde as 13 horas e 20 minutos até as 15 horas e 50 minutos. Fiquei no local, me cercando de todos os cuidados, levantando todas as informações para não passar nenhuma informação que a polícia não tivesse atestando de forma oficial. Ou seja, para a gente trazer para o nosso público ouvinte com o máximo de veracidade, de realidade de tudo que aconteceu na tarde de ontem no Jardim Esperança. Me ouvindo, sim, Ailton? Vamos lá, pode manter as imagens, ouvindo, querido. Por favor. Vem comigo. Vamos lá, esse caso aí, falaram no valor da cobrança, né, que foi feita. Foi de R$300, foi isso? Você tem essa informação? O valor de R$300, foi isso que eu apurei e ficou pessoas próximas à família, inclusive. Me parece que o rapaz estava sendo cobrado. Toda essa situação. Ele reagiu certamente pela forma, a informação que foi cobrar, teria feito ameaças, tal. Isso foi levantado ou são apenas suposições? Que ele foi cobrar uma dívida do irmão dele, né? Isso são suposições. Isso são suposições. É lógico que esse tipo de especulação, ela vai acontecer, é natural. A gente entende isso, até porque o outro lado vai dizer, não, ele veio me cobrar com ignorância, enfim, me ameaçando, por isso que eu peguei a pistola e também o ameacei. Mas, como eu falei, tudo isso será apurado pela especializada Delegacia de Homicídios aqui do município. O corpo da vítima... Certo que R$300 provocou tudo isso. O corpo da vítima continua no IML, não é? Você já levantou isso? Continua no IML, isso porque naquele momento em que toda a situação se deu, o rapaz foi tirado de dentro da Amarok pelo pai e com a ajuda de um rapaz que estava em momento de almoço na casa dos pais, ali bem próximo. Ele foi levado, mesmo as pessoas percebendo que ele já não tinha mais sinais vitais, foi levado para o hospital de emergência em um carro particular da própria família. É bom que isso fique bem claro, que não foi uma equipe do SAMU, não foi corpo de bombeiros, não foi nenhuma equipe nesse sentido, foi por um carro da família, por isso que ele foi para o hospital de emergência, mas testemunhas relatavam que ele já estava sem sinais vitais e que garantem que ele já estava sem vida naquele momento. Por isso que ele foi para o porque foi levado por pessoas da família. Vamos voltar a identificar a vítima, né, cujo corpo está ainda no Instituto Médico Legal. O corpo ainda no Instituto Médico Legal. A vítima é o Cícero da Silva Júnior, de 25 anos de idade. Era um jovem, segundo as informações, muito bem relacionado. Tanto ele como o irmão estavam prosperando com negócios, enfim, com investimentos. Mas, infelizmente, essa tragédia aconteceu por conta de um desses negócios dos irmãos, que foi justamente uma cobrança após o empréstimo de R$300, Ailton Áviles. Ok, claro que a polícia já investiga, inquérito policial aberto, o delegado Everton Ribeiro